Sabe, quando a gente pensa em segurança digital, muitas vezes o foco vai para a falta de proteção. Mas a verdade é que as maiores falhas, muitas vezes, não acontecem por falta de ferramentas, e sim por erros bem na hora de aplicar essa proteção. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, as falhas criptográficas. Pense nelas como rachaduras, sabe? Quase invisíveis, mas que podem expor nossos dados mais importantes. A grande questão aqui não é se a gente usa a criptografia, mas como a gente usa. Vamos parar para pensar um pouquinho em quanta coisa a gente confia ao mundo digital, né? Senhas, mensagens fisadas, informações de banco, é muita coisa. A gente parte do princípio de que está tudo ali protegidinho pela criptografia. Mas e se essa barreira de segurança não for tão sólida quanto a gente imagina? Fica aí a pergunta. Então vamos começar pelo começo, né? Existe uma sensação de segurança que engana muita gente. Uma ideia super comum de que, estamos usando criptografia, então tá tudo certo. Só que a realidade é um pouquinho mais complexa. E, para ser sincero, bem mais perigosa. Olha só, o que é, afinal, uma falha criptográfica? A OASP, que é uma organização global gigante focada em segurança de software, coloca isso como um dos maiores riscos que existem. E ela acontece quando a implementação da criptografia é fraca. A melhor analogia que eu já ouvi é essa. Imagina até a fechadura mais segura do mundo, super tecnológica, mas instalada numa porta de papelão. Não adianta nada, né? A ferramenta está ali, mas o jeito que ela foi usada acaba com toda a eficácia. E as consequências disso? Bom, elas são bem pesadas. Uma única falhinha, um errinho, pode abrir a porta para vazamentos de dados, permitir que invasores tomem controle de contas ou interceptem comunicações que deveriam ser totalmente privadas. O impacto é direto, sabe? E muitas vezes é devastador. E o pior, tudo pode começar com um deslize que parecia inofensivo. Agora, a parte que eu acho mais interessante, para não dizer assustadora, é que a maioria dessas falhas não vem de ataques super complexos. Elas nascem de erros bem simples, sabe? Coisas que passam batido no corre-corre do dia a dia de quem está desenvolvendo software. A gente está falando de coisas como usar algoritmos de hash que já são bem antigos, tipo MD5 ou SHA-1, eles já foram quebrados, isso é um fato. Com o computador de hoje, dá para decifrar. Outro clássico, deixar uma chave secreta, uma senha, escrita ali no meio do código. Qualquer pessoa com acesso ao código, pronto, achou. Ou, e essa é grave, simplesmente desligar a validação de certificados TLS. Sabe aquela tecnologia que garante que a comunicação está sendo feita com o site certo? Pois é, desligar isso é como abrir a porta da frente e deixar um bilhete de "pode entrar". Ok, a gente já viu os erros, mas como é que um atacante pega um desses deslizes e transforma numa invasão gigante? Vamos dar uma olhada em dois exemplos bem clássicos que mostram isso na prática, para ficar bem claro. O primeiro exemplo é quase visual, parece até coisa de filme, né? Mas é totalmente possível, com uma criptografia mal feita, literalmente ver padrões nos dados. Dados que, em tese, deveriam ser um caos completo, totalmente embaralhados. Olha que impressionante essa imagem. Ela mostra o problema de um jeito que não tem como não entender. Do lado esquerdo foi usado um modo de criptografia mais antigo, o AES-ECB. Percebe como dá para ver a silhueta da imagem original? Isso acontece porque ele pega pedaços iguais de dados e transforma no mesmo resultado criptografado, sempre. Agora, olha à direita. Com o modo moderno, o AES-GCM, o resultado é só ruído. É completamente aleatório. Isso porque ele tem umas técnicas para garantir que até os dados iguais fiquem diferentes depois de criptografados. Aí não tem padrão nenhum para um atacante explorar. E o resumo da ópera é esse aqui. No modo ECB, a mesma entrada sempre vai gerar a mesma saída. E isso vaza muita informação. O atacante pode até não saber o que está escrito ali, mas ele consegue ver a estrutura. E só isso já é um problema gigantesco. Beleza, esse foi o primeiro. Agora vamos para o segundo exemplo. Esse aqui tem a ver com a comunicação. Sabe, quando os dados estão viajando de um ponto a outro. O que a gente chama de dados em trânsito. Esse é o famoso ataque Man in the Middle, ou homem no meio. E ele acontece por causa daquele erro que a gente comentou antes, quando uma aplicação é programada para ignorar erros de certificado TLS. Pense na seguinte situação. Uma pessoa está num café usando o Wi-Fi aberto. Um atacante, na mesma rede, pode se meter no meio da comunicação e fingir que é o site do banco, por exemplo. Se o aplicativo do banco tiver sido programado para não validar o certificado, pronto, o atacante consegue ver tudo, ler tudo e até modificar a comunicação e ninguém percebe nada. Ok. Já vimos bastante problema, né? Agora vamos
virar a chave. Chega de falar de vulnerabilidade, vamos falar de solução. Como é que a gente evita cair nessas armadilhas? A resposta está em seguir alguns princípios básicos fundamentais na hora de programar. Princípio número 1, e esse é para anotar. Chaves secretas nunca, jamais podem ficar dentro do código-fonte. É a mesma coisa que deixar a chave de casa debaixo do capacho da porta de entrada. Não faz sentido. O jeito certo é usar um serviço de gerenciamento de segredos. Existem vários, como o Vault ou os serviços KMS da Amazon, do Google, da Microsoft. A ideia é que o código pede a chave para esse serviço só na hora que vai usar. Assim, ela nunca fica lá, exposta, dando sopa. Princípio 2. O jeito que as senhas são guardadas é crítico. Não dá mais para usar um hash simples tipo SHA-1, isso é coisa do passado. O correto hoje é usar o que a gente chama de função de derivação de chave, ou KDF. Pense nisso como um moedor de senhas super potente. Algoritmos como o Argon 2, por exemplo, são feitos para serem lentos de propósito, e eles ainda adicionam uma coisinha aleatória, um sal, em cada senha antes de moer tudo. Isso faz com que aqueles ataques que tentam adivinhar milhões de senhas por segundo se tornem, basicamente, impraticáveis. E o terceiro princípio nos leva de volta àquele ataque man in the middle. Aquela linhazinha de código que desliga a checagem do certificado TLS é uma porta escancarada para o desastre. E a solução não podia ser mais simples. É só não usar. O padrão dos sistemas de hoje já é fazer essa validação. Deixar como está já é o caminho certo. Essa validação é a primeira e talvez a mais importante linha de defesa na comunicação. Para a gente fechar, que tal um checklist? Um resumo bem prático de tudo que a gente viu. É para ser tipo um guia de bolso mesmo, para ajudar a fortalecer a segurança do código de agora em diante. Então vamos lá. Na lista do que fazer, use sempre algoritmos modernos como o AES-GCM, que além de criptografar, também garantem que os dados não foram alterados. Garanta que os números aleatórios sejam realmente aleatórios. E valide os tokens de autenticação, como JWTs, de forma bem rigorosa. Agora, na lista do que não fazer. Fuja de algoritmos que já foram quebrados. Nunca, em hipótese alguma, registre senhas, chaves ou tokens em logs do sistema. E, como a gente já viu, não desabilite a validação TLS. No fim das contas, segurança não é um produto, é um processo contínuo. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? O código pode estar seguro hoje, mas e amanhã? O mundo da segurança digital não para. A cada dia surgem novos ataques, novas vulnerabilidades. O que é seguro hoje pode ser um problema amanhã. Então, proteger dados não é uma tarefa que a gente faz uma vez e pronto, acabou. É um compromisso contínuo de ficar de olho, de aprender e de se adaptar. Porque a segurança de verdade é aquela que está sempre pensando no próximo passo.